Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa grande alta do Ibovespa. O Ibovespa já sobe mais de 14% em apenas um mês, atingindo então um novo marco, 185 mil pontos. Para quem falava que o Ibovespa nunca mais ia sair dessa região dos 100 a 130 mil pontos, acabou mordendo a língua e aparentemente agora a Bolsa do Brasil engatou um novo ciclo de alta consistente. Detalhe de que o Banco Central acabou afirmando de que a queda da Selic começará de fato em março. Antes a gente tinha apenas uma expectativa. Agora o Banco Central, hoje, na data de hoje, afirmou que a Selic começará o seu ciclo de cortes. Isso aqui pode continuar impulsionando a bolsa, principalmente por entrada de capital estrangeiro e várias ações em bloco se valorizando forte. Não é à toa de que a carteira de ações do canal segue se valorizando com muita força, atingindo um novo marco, 240 mil de patrimônio. Perceba que a carteira subiu mais de 30 mil em apenas pouco tempo, justamente por conta dessa grande alta nas ações. Mas para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou listar aqui 3 ações que mesmo após subir forte, eu ainda acredito que continuam baratas, podem continuar se valorizando e ainda por cima podem continuar pagando aí para vocês um excelente dividendo, olhando para médio e longo prazo. E vou trazer aí ações que podem continuar trazendo excelentes rentabilidades. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Perceba que a carteira do canal segue se valorizando com força, trazendo aí um novo patamar de patrimônio. Essa alta do Ibovespa é muito ligada por 2 fatores. O primeiro fator, mais óbvio de todos, é a entrada de capital estrangeiro. A gente sabe que o estrangeiro, ele tem muita força na negociação aqui no país, porque ele representa de mais de 60% de todo o capital que movimenta o mercado. E perceba que, ó, todo o pregão a gente tá tendo entrada. Olha só, desde o dia 20 de janeiro, a gente não teve uma sequer saída. Na verdade, ó, desde aqui, ó, se a gente observar, do pregão de dezembro, desde lá pra cá, houve 1 bilhão de entrada, mais 1 bilhão, mais 2 bilhões, mais 3 bilhões, perceba que está tendo uma entrada forte, tá? E por que será que o gringo tá entrando com muita força aqui no Brasil? Tem uma explicação? É claro que tem, justamente aí, essa perspectiva de queda na Selic. Quando a Selic acaba caindo, tá? Perceba que o Banco Central para este ano tem uma meta de atingir 12,25% de uma Selic em baixa. O que acontece? Acontece, pessoal, que esse fluxo de capital vem para aqui as ações brasileiras, não somente lá dos Estados Unidos. Os próprios fundos institucionais que estão alocados aqui no Brasil, eles enxergam de que a renda fixa não está mais tão atrativa e quer colocar o capital em risco, colocar em empresas, tá? Para conseguir uma rentabilidade melhor. E por isso que isso gera um fluxo de alta nas ações. Então, consequentemente, esse movimento aí contra, né, acaba sendo contra negativo, contra positivo. Você tem ali uma correlação positiva que a gente acaba lidando, né? Se o Selic está em alta, as ações estão em queda, porque o capital está migrando para a taxa Selic, para os títulos públicos. E quando há uma queda na Selic, o capital ele volta novamente para as ações. O investidor inteligente, ele gosta de se posicionar, comprar muito quando a Selic está em alta, quando o cenário não está favorável, porque você consegue pegar várias ações em excelentes preços. Mas é claro, pessoal, não há uma regra fixa aqui, tá? Não há apenas ali algo garantido. Mesmo com uma Selic em alta, você ainda pode ter uma Selic em baixa, com uma perspectiva de queda, você pode já ter ações descontadas. Então, as ações acredito que subiram sim, perderam um pouco de sua margem de segurança, mas eu acho, tá, que ainda existem empresas descontadas. E a empresa que mais se beneficiou desse movimento de capital estrangeiro foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, é uma das ações que mais estavam sofrendo com uma queda. Perceba que se a gente pegar aqui, ó, numa lupa de um ano, o Banco do Brasil saiu ali dos seus, né, R$ 25 ali, ó, mais ou menos em maio de 2025 para os seus 18, uma queda bem significativa nas ações, muito por conta da queda do resultado, aumento da inadimplência, piora no setor do agronegócio.
Mas perceba que aparentemente o Banco do Brasil, claro, ele ainda não teve uma melhora estrutural, mas aparentemente o lucro ficou estabilizado, já tem uma perspectiva de recuperação gradual para daqui para frente, pelo menos para 2026 em diante, o lucro do Banco do Brasil pode ser aí ir voltando aos pouquinhos. E o que aconteceu? Como entrou esse fluxo estrangeiro e as ações do Banco do Brasil estavam muito baratas, cotada ali por 0,60 de PVP, o banco não mais rapidamente subiu, mais de 30% na cotação. Perceba que você pegando aqui desde o fundo, pegando em R$26, que foi a cotação que bateu aqui hoje para você que comprou a 18, está conseguindo aí 44% de alta em pouquíssimo tempo. Isso mostra, tá? Que você comprar ações depreciadas de boas empresas quando elas caem, acaba por ser um excelente investimento. E se o Banco do Brasil recuperar o lucro para ali mais ou menos os seus 27 a 30 bilhões, se ele voltar a pagar aquele payout de 40% que ele pagava antigamente, para você que garantiu as ações a R$18, lá no futuro você pode ter um dividendo próximo de mais de 10%. Perceba que fez um excelente investimento quem comprou aí ações do Banco do Brasil a R$18. É mais quem que tinha coragem para comprar, porque nessa época a gente tinha um rumor de ruído de lei Magnitsky, tinha aquela questão ali da bolsa desabando. Então assim, pessoal, oportunidades não vão aparecer quando tá céu de brigadeiro, vai aparecer na incerteza e quem se aproveita acaba aproveitando aí boas oportunidades. Mesmo após a alta nas ações, eu acho que o Banco do Brasil ainda continua barato, porque ele ainda negocia abaixo do valor patrimonial. Perceba que só para ele voltar para a média dele, considerando aqui uma vez, e no mercado de alto, o Banco do Brasil chega a negociar em até mais, 1,5 a 1,4. Mas nos baseando aqui, ó, por uma vez, você ainda tem um potencial de alta de 23%. Perceba que o banco ainda estaria barato, considerando esse cenário de R$25, ele ainda tem potencial de continuar ganhando aqui valor de mercado. Ainda mais se essa recuperação no lucro do banco acontecer, e que a ação poderia também disparar, porque o mercado está trabalhando muito nessa tese de Banco do Brasil recuperar daqui para frente, tá? Se você usar a lógica do preço justo do Graham nas ações do Banco do Brasil, supondo aqui uma leve recuperação no estado, ou mesmo que ele fique estagnado, a gente não vai ser tão otimista aqui, você tem aqui, ó, R$49 de preço justo, que dividido por este preço de 25, você teria um potencial de alta de quase 100%. Então perceba que, mesmo após essa alta recente, o Banco do Brasil ainda continua barato, com potencial de dobrar na cotação. E vocês viram que o dividendo também pode ficar interessante. Tá bom, Pablo, e qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Bom, a gente vai fazer a velha fórmula, 1 menos payout vezes ROI. O Banco do Brasil, daqui para frente, pode crescer o seu lucro a uma taxa de 10,5% ao ano. Se daqui para frente você receber uns 9% de yield em sua média e você reinvestir uma taxa de 3%, supondo uma valorização das ações a longo prazo e um reinvestimento do provento, você pode ter 22,5% ao ano com o Banco do Brasil. Será que não tá bom para você? É claro que tá. Porque se você jogar aqui, ó, 20% ao ano, finge que você tenha 100 mil investidos, que é o meu caso, tá? Aqui no Banco do Brasil eu tenho 44% da carteira nas ações do banco, representando uma grande fatia, a maior posição, né, da carteira do canal. Se ele me der 22% ao ano, supondo de que eu não faça mais nada, apenas reinvisto os proventos, né, e acabe aí fazendo um leve aporte mensal no Banco do Brasil, isso aqui me proporcionaria ficar milionário somente com o Banco do Brasil na carteira. É claro que eu não tenho só ele, eu também tenho outras posições que vão aqui trazer esse efeito composto para mim. Mesmo assim, após a alta recente, eu acho o banco barato, o mercado ainda está subestimando o valor de longo prazo que o Banco do Brasil pode trazer e acho que as ações estão descontadas, lembrando que nada se trata de recomendação. Segunda ação que mesmo após a alta recente eu acho que ainda continua barata, as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, subiu muito, tá? Perceba que se a gente pegar aqui, ó, numa lupa de um ano, a gente observa que pegando a cotação padrão, o banco subiu 62% na cotação. E de poucos meses pra cá, ele saiu ali daqueles 33 a 35 reais para essa faixa de 42 a 43 reais. Isso a ação ordinária. Mas será que ele ainda tá barato? Olha, eu acho que tá, pessoal. Para um banco de altíssima qualidade como o Itaú, que cresce o seu lucro a uma taxa interessante, não sofre com ciclos de inadimplência, eu acho um banco barato. Hoje ele vale na bolsa 491 bilhões, isso é verdade. Só que aí é que tá. Para 2026, a gente tem uma perspectiva de lucro, considerando aqui a queda da Selic, de 52 bilhões, no cenário mais aqui tranquilo para Itaú, tá? Nem tô sendo tão otimista e nem tão pessimista. Então a gente ainda tem uma relação preço sobre lucro de 9,4 vezes. Perceba que não é um banco caro, dada a qualidade que ele tem, o Itaú ele é cotado na média por 13 vezes lucro. Então somente para ele retornar para sua média histórica, as ações do Itaú precisariam se valorizar 37,71%, fazendo com que hoje a R$43, só para ele voltar para a média, eu nem estou considerando aqui um bull market, tá? O banco precisaria custar
no mínimo R$58. Então até R$50 o Itaú tem margem. É claro, não que eu vá comprar as ações do banco até R$50, mas eu acho ali que até os R$45, R$46 vale a pena aportes. Até R$45 aportes grandes e até ali aos 46 pequenos aportes, porque eu acho que o banco ainda continua bem descontado considerando a sua média. Fora que um bull market, o Itaú é cotado por 16 até 15 vezes, tá? Com muita tranquilidade. Então hoje mesmo a 9,44 você ainda tem um potencial de alta, considerando o múltiplo atual, em 69%, trazendo que o Itaú poderia trazer uma excelente geração de valor somente em valorização. E no bull market mesmo, o mercado paga até múltiplos maiores, principalmente para empresas com altíssima qualidade. Fora o dividendo, tá? Que tende a ser interessante. O Itaú, se ele lucrar 52 bilhões e ele continuar pagando esse payout de 60%, isso desconsiderando os extraordinários, você poderia ter um dividendo operacional de 6,3% para Itaú. Fora somando com o extraordinário, que pretende ficar uns 4 a 3% ao ano, você tem aí 10,3% ao ano. Então se a gente jogar uma média aqui, ó, 1 menos payout médio do Itaú, médio, tá? A gente não tá considerando o atual. O payout médio do banco é de 50%, correto? Só que ele cresce a uma taxa de mais ou menos ali, né, uns 13 a 12% ao ano. Então você pega aqui, ó, 1 menos payout de 51 vezes um ROI. Qual que seria o ROI do Itaú médio? A gente tem que pegar o ROI médio, não é o atual. Por que, Pablo, ou não pode pegar o atual? Porque o atual tá em topo histórico, o banco tá tendo uma geração muito alta de resultados. Então você vai pegar o médio, o ROI médio do Itaú fica em 18%. Consequentemente, pessoal, o Itaú ele poderia crescer o seu lucro a uma taxa de 8,8% ao ano, menos do que o Banco do Brasil, porque ele já é um banco mais capitalizado, senão ele superaria o PIB do país se ele crescesse 10% ao ano. Aí se você jogar um 7% ao ano em dividendos na média para os próximos 10 anos e somar, né, com aqui uma taxa de reinvestimento de 3, você poderia ter 18% ao ano na média. Perceba que aí um bom retorno para um banco sólido. Isso nos preços atuais. Para você que comprou a R$30, R$35, você pode estar conseguindo aí mais de 20% ao ano, porque você pagou mais barato e está conseguindo um dividendo ligeiramente maior. Eu acho que para longuíssimo prazo ele gera um pouco mais, pelo menos uns 20% ao ano, tá? Que foi o que o Itaú gerou aí nesses últimos 10 anos. Só que aí que tá, esses 18% ao ano pode ser menor que o Banco do Brasil, só que é com muito mais previsibilidade e tranquilidade, pessoal, porque de fato, tá, o Banco do Brasil é bem mais cíclico, então você ter isso aí com tranquilidade, acaba aí sendo muito bom por uma carteira de investidor para longo prazo. Então até R$45, eu acho que para mim nada é recomendação, vale a pena os aportes e o Itaú, ele representa a minha segunda maior posição. Vou continuar comprando até fazer com que ele represente aí pelo menos uns 35% da carteira. Claro, se eu realizasse um grande aporte agora, não seria nenhum problema, porque no máximo meu preço médio iria subir para uns R$37, que eu ainda acho barato. Seria diferente se o banco subisse aí para mais de 55. Aí não, né, pessoal? Eu já prefiro comprar outra coisa que seja mais interessante, a não ser que o resultado, obviamente, vá aumentando. E a última ação aqui dessa lista, que mesmo após essa alta, eu acho que ainda continua barata. Eu estou até de olho aqui, quem sabe fazer alguns aportes. As ações da Petrobras. A Petrobras, sim, subiu, de fato ali dos 32 aos 37, muito por conta da alta do Ibovespa. Mas mesmo após essa alta, ela ainda vai pagar um bom dividendo, porque a perspectiva desse ano é da Petrobras pagar uns 8 a 9% de yield considerando a sua geração de caixa, fora que considerando aqui o seu EV sobre EBITDA, perceba aqui, ó, fica de 4,5. A média de Petro é ser cotada em 9. Então, somente para o mercado pagar a precificação média em Petrobras, considerando o EV sobre EBITDA, isso nos daria um valor de mercado de 1,4 trilhão de reais. Hoje, a ação cotada em 500 bi de valor de mercado, você tem um potencial de alta de 191% na cotação das ações. Perceba que ela tem sim um baita potencial. Por ser mais cíclica, ela vai trazer sim uma rentabilidade mais elevada, porém, obviamente, com um risco bem mais elevado de queda no petróleo, mas está muito mais protegida pela flutuação de preço, o custo médio por extração está baixo, então isso aqui acaba ajudando bastante. E considerando aqui, ó, pelo múltiplo do Graham, tá? Você coloca aqui 22,5 vezes um LPA, que seria basicamente o EBITDA por ação de 10, e você coloca valor patrimonial. Então você tem um preço justo de R$84, que dividido por este preço de 37, você tem um potencial de alta de 129% na cotação. Aí pensa da seguinte forma, se a Petrobras com o payout de 30% reportar um ROIC, retorno do capital investido na faixa, né, de 14 a 15% ao ano, você tem 10,5% ao ano em crescimento no lucro. Eu acho que fica em 9, já pelo tamanho e o porte que a Petrobras tem. Se você colocar 8% de yield mais uma taxa de reaplicação, você pode ter aí 20% ao ano com Petrobras. Perceba que ela deu muito mais. 1.600% nesses 10 anos dá mais do que 20% ao ano com tranquilidade. Se você usar
A taxa anual equivalente com Petro, ó, se em 10 anos aqui você teve 33% ao ano, mesmo já desconsiderando a inflação. Então percebe que a gente faz a projeção, mas a empresa pode dar mais ou pode dar menos. Tudo é possível no mercado de ações, tá? Então mesmo após aí a alta recente, eu ainda acho uma empresa barata. E acho que até os R$ 40 tem margem para aportes, para conseguir um bom dividendo e também para conseguir aí uma valorização interessante aqui na carteira do canal. E até se esqueci aqui do Itaú também de fazer o preço justo, só que para aqui a gente não usa Graham, tá, pessoal? A gente vai usar no caso ali o valor intrínseco do Warren Buffett. Como que faz? O Buffett exigia 12, o Itaú cresce 8,8 na média. Então você tem 3,2. Qual que seria o preço justo das ações se a gente usar pela base de 4? Se o LPA vai ser de 4, vamos supor no cenário mais conservador, dividir por 0,04, o Itaú teria um preço justo de R$100, que por esse preço de 42 você ainda tem um potencial de alta extremo de 138% na cotação. Perceba que de todas que eu passei aqui para vocês, tem mais de 100% de alta com tranquilidade. O Banco do Brasil, mesmo sem recuperar o lucro, pode subir 100%. Imagina recuperando o lucro no teu banco, poderia estar absurdamente barato. Então, mesmo após essas altas, eu ainda enxergo que tanto o Banco do Brasil, Itaú e Petrobras continuam descontados e eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa. As únicas empresas que eu não sigo comprar no momento é Vale, tá? Que eu não acho que tá tão barata, e BR Partners. O restante aqui da carteira eu acho que tá descontado. BB Seguridade mesmo a 38 acho que tá barato, Petrobras também, Itaú também, Banco do Brasil também, e aí eu sigo aumentando posição. Exceto no Banco do Brasil, por já se tratar de uma grande posição, eu estou comprando outras ações aqui para também aproveitar várias oportunidades que o mercado nos oferece, tá? Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Pra primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Que você já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que tá o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta aí de bater 10 mil inscritos aqui no canal. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, tenho os 3 na carteira e acredito que serão boas decisões de investimento olhando para um horizonte de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!